Capítulo 10 Grupo ruim. Quem mais está em nosso grupo? Agatha perguntou a Sophie, rompendo a tensão. Sophie não respondeu. Na verdade, ela agia como se Agatha nem estivesse ali. A última aula do dia, sobrevivendo a contos de fadas, era a única que misturava alunos do bem e do mal. Depois que a professora Dovey ordenou que os meninos sempre fossem ao setor de armamentos para devolver suas armas pessoais, única maneira de acalmar Lady Lesso, furiosa por ter perdido uma gárgula para a espada de Tedros, as duas escolas apresentaram-se nos portões da Floresta Azul, onde as fadas dividiram-nas em grupos florestais, com 8 sempre e 8 nunca em cada grupo. Enquanto outros alunos encontravam seus líderes, um ogro para o grupo 2, um centauro para o grupo 8, uma ninfa-lírio para o grupo 12, Agatha e Sophie foram as primeiras a chegar debaixo de uma bandeira, estampada com um 3 vermelho sangue. Agatha tinha tanto a dizer a Sophie sobre sorrisos, peixes e incêndios, e, mais do que tudo, sobre aquele filho nojento do rei Arthur, mas Sophie nem olhava para ela. Não podemos simplesmente ir para casa, implorou Agatha. Por que você não vai para casa, antes que seja reprovada, ou acabe virando uma toupeira? Sophie estava enfurecida. Você está na minha escola. Então por que eles não nos deixam trocar? Sophie virou-se para ela. Por você, porque nós, precisamos ir para casa, Agatha encarava-a. Sophie esboçou seu sorriso mais bondoso. Cedo ou tarde, eles verão o que é certo. Eu diria que cedo, uma voz falou. Elas viraram-se e viram Tedros, de camisa chamuscada e com o olho inchado, azul e roxo. Se você está ansioso por algo para matar, que tal matar-se dessa vez? Disparou Agatha. Obrigada já seria suficiente, Tedros disparou de volta. Arrisquei minha vida para matar aquela gárgula. Você matou uma criança inocente, Agatha gritou. Eu salvei você da morte contra todo instinto e razão, rugiu Tedros. Sophie ficou olhando os dois, boquiaberta. Vocês se conhecem? Agatha virou-se para ela. Você acha que ele é seu príncipe? Ele é apenas um saco de vento que não consegue encontrar nada para fazer além de ficar se mostrando por aí com metade do corpo nu, e enfiar o nariz onde não deve. Ela só está zangada porque me deve a sua vida, Tedros bocejou, coçando o peito. Ele sorriu para Sophie. Então, você acha que sou seu príncipe? Sophie corou delicadamente, da forma como havia ensaiado antes da aula. Eu sabia que era um erro, no evento de boas-vindas, disse o príncipe, estudando-a com olhos azuis inquietos. Uma menina como você não deveria estar nem perto do mal. Ele virou-se para Agatha com uma careta. E uma bruxa como você não deveria estar nem perto de alguém como ela. Agatha deu um passo na direção dele. Em primeiro lugar, esta bruxa por acaso é amiga dela. Em segundo, por que você não vai brincar com os seus amigos antes que eu faça seus 2 olhos combinarem? Tedros riu com tanta força que teve de se segurar no portão. Uma princesa amiga de uma bruxa. Isso sim é um conto de fadas. Agatha franziu o rosto para Sophie, esperando que ela a defendesse. Sophie engoliu em seco, e virou-se para Tedros. Bem, é engraçado você dizer isso, porque uma princesa certamente não pode ser amiga de uma bruxa, claro, mas isso não depende do tipo de bruxa. Quer dizer, qual é exatamente a definição de uma bruxa? Agora Tedros franzia o rosto para ela. Quer dizer, o que estou tentando dizer é que... Sophie desviou o olhar de Tedros para Agatha, de Agatha para Tedros. Ela entrou na frente de Agatha, e pegou a mão de Tedros. Meu nome é Sophie, e eu gosto do seu hematoma. Agatha cruzou os braços. Ora, disse Tedros, olhando nos olhos verdes provocantes de Sophie. Como é que você está sobrevivendo naquele lugar? Porque eu sabia que você me salvaria, disse Sophie, ofegante. Agatha tossiu para lembrá-los de que ela ainda estava ali. Você só pode estar brincando, disse uma voz feminina atrás deles.
Eles viraram-se e viram Beatrix, debaixo do maldito 3, junto com Dot, Hort, Ravan, Millicent e o restante de seu grupo florestal. Se alguém mapeasse todos os olhares maldosos lançados naquele momento, o resultado final se assemelharia a um prato de espaguete. Disse uma voz vinda de baixo. Eles olharam para baixo e viram um gnomo de 1 metro de altura em um buraco no chão, franzindo o rosto, com uma pele enrugada e marrom, um casaco verde acinturado e um chapéu laranja pontudo. Grupo ruim, ele murmurou. Resmungando ruidosamente, Yuba, o gnomo, saiu de sua toca, abriu o portão com seu bastão branco, e levou os alunos para dentro da floresta azul. Por alguns momentos, todos se esqueceram de seus rancores e deslumbraram-se com o maravilhoso mundo azulado em volta deles. Cada árvore, flor e folha de grama cintilava em um tom diferente de azul. Raios delgados de sol brilhavam por entre coberturas de folhas, iluminando troncos azul turquesa e flores azul marinho. Alces alimentavam-se de arbustos azuis celestes, corvos e rouxinóis piavam em urtigas cor de safira, esquilos e coelhos perambulavam por entre roseiras azul cobalto, até juntarem-se às cegonhas que bebiam água de um lago azul ultramarino. Nenhum animal parecia arisco, ou minimamente incomodado pelo passeio dos alunos. Embora Sophie e Agatha sempre tivessem associado florestas a perigo e escuridão, essa inspirava-lhes a paz e a vida. Pelo menos até verem um bando de ossudos pássaros STYMPH que dormiam em seus ninhos azuis. Eles deixam esses pássaros circular perto dos alunos? Perguntou Sophie. Eles dormem durante o dia. São totalmente inofensivos, Dot sussurrou de volta. A menos que um vilão os desperte. Enquanto seus alunos o seguiam, Yuba prosseguia contando a história da Floresta Azul, com sua voz falhada e rouca. Era uma vez um tempo em que não havia aulas mistas na escola do bem e do mal. Em vez disso, os alunos graduavam-se direto de suas escolas para treinar na Floresta Sem Fim. Antes de poderem engajar-se em uma batalha, porém, os alunos do bem e do mal inevitavelmente tornavam-se presas de javalis famintos, duendes em busca de alimento, aranhas mal-humoradas, e, ocasionalmente, da tulipa carnívora. Nós tínhamos descartado o óbvio, disse Yuba. Um aluno não pode sobreviver em seu conto de fadas se não sobreviver à floresta. Então a escola criou a Floresta Azul, como território de treinamento. A folhagem azulada, sua marca registrada, surgiu de encantamentos de proteção que mantinham os intrusos do lado de fora, enquanto lembravam aos alunos de que isso era apenas uma imitação de uma floresta mais traiçoeira. Quão traiçoeira era a mata verdadeira, os alunos puderam sentir em primeira mão, quando Yuba deixou-os passar pelos portões do norte. Embora ainda houvesse luz do sol no início da noite de outono, a mata escura e densa repelia-a como um escudo. Era uma floresta de noite eterna, com cada pedacinho de verde enegrecido pela sombra. À medida que seus olhos foram ajustando-se à escuridão, os alunos puderam ver um caminho de terra por entre as árvores, como uma linha da vida que vai sumindo na palma da mão de um velho. Dos dois lados do caminho, vinhas estrangulavam as árvores em touceiras grossas, portanto, quase não havia vegetação rasteira entre elas. O que restara do solo da floresta havia sido enterrado sob espinhos retorcidos, galhos pontiagudos e teias enfileiradas. Nada disso, porém, amedrontava os alunos tanto quanto os sons que vinham da escuridão além da trilha. Gemidos e uivos ecoavam das entranhas da floresta, enquanto chiados e rosnados acrescentavam uma harmonia demoníaca. Então os alunos começaram a ver o que estava produzindo os sons. Pares de olhos observavam-nos das profundezas cor de ônix, olhos vermelhos e amarelos, endiabrados, piscando, sumindo, depois ressurgindo mais perto do que antes. Os ruídos terríveis iam ficando mais altos, os olhos demoníacos multiplicavam-se, a vegetação rasteira estalava com vida, e bem na hora que os alunos viram os contornos sorrateiros surgindo na neblina. Por aqui, Yuba chamou-os. Todos dispararam dos portões e seguiram o gnomo rumo a uma clareira azul, sem sequer olhar para trás. Antigamente, sobrevivendo a contos de fadas era uma disciplina como qualquer outra, Yuba explicou, em cima de um toco de árvore azul turquesa, e os alunos eram classificados de 1 a 16 para cada desafio.
Agora, no entanto, havia algo mais em jogo. 2 vezes por ano, cada um dos 15 grupos mandava seus melhores alunos sempre e nunca para competir na prova dos contos. Yuba não disse mais sobre aquela competição misteriosa, exceto que os vencedores receberiam 5 classificações extras de primeiro lugar. Os alunos em seu grupo entreolharam-se, pensando a mesma coisa. Quem ganhasse a prova dos contos certamente seria capitão da turma. Agora há 5 regras que separam o bem do mal, disse o gnomo, e escreveu-as no ar, com sua vareta de fumaça. 1. O mal ataca. O bem defende. 2. O mal pune. O bem perdoa. 3. O mal machuca. O bem ajuda. 4. O mal toma. O bem dá. 5. O mal odeia. O bem ama. Contanto que obedeçam às regras de seu lado, vocês têm as melhores chances possíveis de sobreviver em seu conto de fadas, disse Yuba, ao grupo reunido na grama azul marinho. Claro que essas regras devem vir com naturalidade. Vocês foram escolhidos por suas escolas, precisamente porque as demonstram no nível mais alto. Sophie queria gritar. Ajudar? Dar? Amar? Isso era sua vida. Isso era sua alma. Mas primeiro vocês precisam aprender a reconhecer o bem e o mal, disse Yuba. Na floresta, as aparências frequentemente enganam. A Branca de Neve quase pereceu, porque achou que uma velha era bondosa. Chapeuzinho Vermelho se viu na barriga de um lobo por não saber a diferença entre um familiar e um inimigo. Até a Bela teve dificuldade para distinguir entre uma besta horrenda e um príncipe nobre. Tudo isso foi sofrimento desnecessário. Pois não importa quão bem disfarçados o bem e o mal estejam, eles sempre podem ser identificados. Vocês precisam olhar atentamente. E precisam lembrar-se das regras. Para o desafio da turma, Yuba anunciou que cada aluno tinha que distinguir entre um sempre e um nunca disfarçados, observando o seu comportamento. Quem identificasse corretamente o aluno do bem e o aluno do mal no tempo mais curto, receberia a primeira colocação. Eu nunca pratiquei nenhuma dessas regras do mal, Sophie murmurou, ao lado de Tedros. Se eles ao menos soubessem de todas as minhas boas ações. Beatrix virou-se e os nunca não deveriam falar com o sempre. Sempre não deveriam chamar o sempre de nunca, Sophie retorquiu. Beatrix pareceu confusa, enquanto Tedros conteve um sorriso. Você precisa provar que eles trocaram você e a bruxa, ele sussurrou para Sophie, depois que Beatrix virou-se de novo. Ganhe o desafio e eu mesmo irei até a professora Dovey. Se a gárgula não a convenceu, isso a convencerá. Você faria isso, por mim, disse Sophie, de olhos arregalados. Tedros tocou sua túnica preta. Não posso flertar com você vestindo isso, posso? Sophie queimaria o uniforme ali mesmo, se pudesse. Hort ofereceu-se para ir primeiro. Assim que ele amarrou a venda nos olhos, Yuba espetou seu bastão em Millicent e Ravan, que magicamente giraram em seus uniformes rosa e preto, ficando cada vez menores, até que deslizaram para fora deles, como 2 cobras idênticas. Hort tirou a venda. Então? Perguntou Yuba. Parece a mesma coisa para mim, disse Hort. Teste-os, Yuba ralhou. Use as regras. Eu nem me lembro das regras, disse Hort. Próximo, disse o gnomo. Para a vez de Dot, ele transformou Beatrix e Hort em unicórnios. No entanto, depois um unicórnio começou a copiar o outro, e vice-versa, até que ambos circulavam fazendo mímicas idênticas. Dot coçou a cabeça. Regra 1. O mal ataca. O bem defende, rugiu Yuba. Quem começou, Dot? Ah! Podemos começar de novo? Não é apenas ruim, resmungou Yuba. Péssimo. Ele fixou os olhos, vendo a lista de nomes. Quem gostaria de ser disfarçado para Tedros? Todas as garotas sempre ergueram as mãos. Você ainda não foi, disse Yuba, apontando para Sophie. Nem você, disse ele a Agatha.
minha avó poderia acertar essa, murmurou Tedros, apertando sua venda. Agatha foi marchando diante da turma e ficou ao lado de Sophie, que corava feito uma noiva. Agatha, ele não se importa com a escola em que estou, ou com a cor dos meus olhos ou do meu uniforme, Sophie disse, efusiva. Ele vê quem eu sou. Você nem o conhece. Sophie corou. Você não está feliz por mim? Ele não sabe nada de você, Agatha disparou de volta. Ele só vê sua aparência. Pela primeira vez na minha vida eu sinto que alguém me entende, Sophie. Suspirou. A mágoa apertou a garganta de Agatha. Mas e quanto, quer dizer, você disse? Sophie olhou nos olhos dela. Você tem sido uma amiga muito boa, Agatha. Mas nós estaremos em escolas diferentes, não é? Agatha se virou. Pronto, Tedros. Vai. Yuba sacudiu a vareta e as duas garotas explodiram de suas roupas, transformando-se em duendes magrinhos e fedorentos. Tedros tirou a venda e deu um salto para trás, tampando o nariz. Sophie enlaçou as garras verdes e bateu os cílios para ele. Com as palavras de Sophie latejando em sua cabeça, Agatha amuou-se e desistiu. Parece óbvio demais, disse Tedros, olhando a duende paqueradora. Sophie parou de bater os cílios, confusa. E aquela bruxa é mais habilidosa do que você pode imaginar, disse Tedros, olhando as duas duendes. Agatha revirou os olhos. Esse menino tinha o cérebro de um amendoim. Sinta com o coração, não com a mente, Yuba gritou para o príncipe. Fazendo uma careta, Tedros fechou os olhos. Por um instante, o príncipe hesitou. Contudo, depois, ele sentiu-se fortemente inclinado na direção de uma das duendes. Sophie engasgou. Não era ela. Tedros estendeu a mão e tocou o rosto úmido e verrugoso de Agatha. Essa é Sophie. Ele abriu os olhos. Essa é a princesa. Agatha ficou olhando para Sophie, emudecida. Espere. Eu estou certo, disse Tedros. Não é. Por um instante, tudo ficou em silêncio. Sophie atacou Agatha. Você esflaga tudo. Para todas as outras pessoas, isso saiu como um som embolado, algo como gubu-mi fluah, mas Agatha entendeu perfeitamente. Está vendo como ele é imbecil? Ele nem consegue nos distinguir, Agatha gritou. Você o enganou, Sophie deu um gritinho agudo. Da mesma forma que enganou o pássaro e a onda e Tedros deu um soco no olho dela. Deixe a Sophie em paz, ele gritou. Sophie olhou-o, boquiaberta. Seu príncipe acabará de lhe dar um soco. Seu príncipe a confundira com Agatha. Como poderia provar quem ela era? Usem as regras, Yuba gritou de cima de um tronco. Entendendo subitamente, Sophie deu um salto para cima, de modo que seu corpo calombudo e pintado ficou acima de Tedros, e ela acariciou seu peito com sua mão verde gordurosa. Meu querido Tedros. Eu o perdoo por ter me atacado. Só quero ajudar você, meu príncipe, a dar uma história a nós dois, que nos leve, de mãos dadas, ao amor, fazendo-nos felizes para sempre. Entretanto, tudo o que Tedros ouvia era uma torrente de palavras emboladas, então. Ele pisou no pé de Sophie e correu em direção a Agatha, de braços estendidos. Não posso acreditar que você tenha feito amizade com. Agatha deu-lhe uma joelhada na virilha. Agora eu estou confuso, Tedros respirou ofegante e desmoronou. Gemendo de dor, ele esticou o pescoço e viu Sophie empurrar Agatha para dentro de uma moita de mirtilo, Agatha revidar e bater em Sophie com um esquilo, e as duas duendes verdes irem de lá para cá, batendo uma na outra, como crianças agitadas pelo excesso de açúcar. Eu nunca irei para casa com você, gritou Sophie. Oh, oh, oh. Case comigo, Tedros, Agatha estrilou. Pelo menos eu vou me casar. A briga foi aumentando, e chegou a um clímax terrível, com Sophie batendo em Agatha com uma abobrinha azul,
Agatha sentando-se na cabeça de Sophie, e a turma fazendo apostas, alegremente, sobre quem era quem. Vá para Gavaldon sozinha, Sophie gritou. Melhor sozinha do que com uma falsa, berrou Agatha. Saia da minha vida. Foi você quem entrou na minha. Mancando, Tedros entrou no meio das duas. Chega. Foi o momento errado. As duas duendes voltaram-se para o príncipe dando rugidos de romper os tímpanos, e chutaram-no com tanta força que ele caiu por cima dos grupos 2, 6 e 10, e aterrissou em um monte de cocô de porco. O couro verde das meninas encolheu, as escamas foram suavizando-se e transformando-se em pele, seus corpos surgiram em roupas humanas. Lentamente, Sophie e Agatha viraram-se, e encontraram o grupo inteiro olhando para elas. Bom final, disse Hort. Guarde seu veredito, disse Yuba. Pois quando o bem age mal, e o mal é incompetente, e as regras são infringidas a torto e a direito, até que nem eu possa entender quem é quem, bem, só há um final, de fato. 2 pares de sapatos de ferro surgiram magicamente nos pés das meninas. Credo. São horrendos, Sophie franziu o rosto. Então os sapatos foram esquentando até escaldarem como brasas. Fogo! Pés em fogo, gritou Agatha, pulando de um lado para outro. Faça parar, gritou Sophie, dançando de dor. À distância, os lobos uivavam para anunciar o final da aula. A turma está dispensada, disse Yuba, e saiu andando. E quanto a nós, gritou Agatha, puxando as solas que queimavam. Infelizmente, as punições de contos de fadas têm mente própria, o gnomo gritou de volta. Terminará quando a lição for aprendida. A turma seguiu de volta em direção aos portões da escola, deixando Sophie e Agatha dançando com os sapatos amaldiçoados. Tedros passou mancando pelas meninas punidas, coberto de limo e cocô. Ele lançou-lhes, igualmente, olhares repulsivos. Agora eu vejo porque vocês duas são amigas. Conforme o príncipe seguiu pelo mato, as meninas viram Beatrix seguindo ao seu lado. Eu sabia que ambas eram do mal, ela disse, quando eles desapareceram por trás dos carvalhos. Isso é culpa sua, Sophie gritou para Agatha, dançando em agonia. Por favor, faça parar, disse Agatha. Os sapatos, porém, não mostravam piedade. A cada minuto eles ficavam mais quentes, até que as duas meninas não conseguiam nem gritar. Nem mesmo os animais conseguiam assistir a tanto sofrimento, e ficaram distantes. A tarde transformou-se em crepúsculo, depois caiu a noite, e elas ainda dançavam feito malucas, girando, suando, de dor e desespero. A queimação ardia em seus ossos, o fogo tornou-se seu sangue, e elas logo desejaram que aquele sofrimento terminasse a qualquer custo. A morte sabia quando era chamada. Todavia, quando as duas meninas renderam-se às suas mãos cruéis, raios de sol irromperam na escuridão, bateram em seus pés, e os sapatos esfriaram. As meninas desmoronaram de tanto tormento. Pronta para ir para casa, Agatha disse, ofegante. Sophie olhou para ela, branca como um fantasma. Achei que você nunca fosse perguntar.